Retorno às aulas é destaque entre os temas debatidos no plenário durante a semana. Projeto de lei busca auxiliar empresas de transporte escolar. E a audiência pública discute crise enfrentada por fumicultores catarinenses. Hoje é sexta-feira, 28 de agosto, e o Redação TVA começa agora. Boa noite. O deputado Fernando Krelin, do MDB, apresentou nesta semana em plenário um projeto de lei para disciplinar o uso de dividendos da Celesc pelo governo do estado, que é sócio majoritário da empresa. O deputado quer que parte dos lucros da companhia seja destinada a hospitais. O deputado Fernando Krelin se pronunciou em plenário para pedir apoio dos demais parlamentares ao projeto de lei de autoria dele que cria o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. O objetivo é que os lucros e dividendos da Celesc sejam destinados a hospitais e ao esporte. Com esse projeto de lei, a gente vai conseguir destinar 70% desses lucros e dividendos aos hospitais filantrópicos e municipais, que a operação deles, 10% é energia elétrica. Então, a gente pode auxiliar na energia elétrica, na compra de novos equipamentos, na requalificação de infraestrutura desses hospitais e, além disso, 30% para desenvolvimento social e inclusão social. Pessoas do paradesporto, pessoas com necessidades especiais, mas também os projetos de contraturno, os projetos de promoção em saúde. A possibilidade de retorno às aulas foi destaque entre os temas debatidos em plenário durante a semana. Alguns deputados defenderam a volta imediata às aulas, enquanto outros enfatizaram a importância da adoção de protocolos de saúde antes do retorno. Veja na reportagem. O deputado Sargento Lima defendeu em plenário a retomada das aulas em escolas infantis particulares e lembrou que ele e o deputado João Amin já protocolizaram projetos neste sentido. Existe uma preocupação com as escolas, os centros de educação infantil, as escolas particulares infantil, que praticamente tiveram perdas no montante de 75%. Isso é seríssimo, seríssimo. O desemprego gerado é muito grande. Talvez em cidades onde tenha uma ou duas escolas que prestam esse tipo de serviço, ele não seja tão sentido em grandes centros, onde nós temos o exemplo na cidade de Joinville, quase 300 mil famílias precisam deixar os seus filhos em algum lugar. Por isso que eu faço esse questionamento. O deputado Bruno Souza também defendeu o retorno das aulas. Se a escola quer abrir e os pais decidem enviar os seus filhos, os pais devem ter essa liberdade. Nós não podemos simplesmente colocar uma alcunha de pai que não ama os seus filhos, porque os pais estão observando as evidências científicas, estão vendo que mesmo a população global de crianças somar hoje 24% do total de seres humanos na Terra, existem apenas 2% de contaminados que são crianças. O deputado Dr. Vicente Caro Preso lembrou que o governo do estado está elaborando um plano estadual de contingência para a educação, prevendo a reabertura das escolas no dia 13 de outubro. São 5 grupos de trabalho que incluem profissionais da saúde, da educação, Ministério Público, sindicatos e outras instituições que constroem protocolos necessários ao retorno das aulas. A Assembleia Legislativa participa por meio das comissões de Educação e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, esta última presidida pelo parlamentar. Falamos de um documento fundamental para que os estudantes catarinenses possam voltar às escolas com segurança. Um documento que trata da vida de 22% da população de Santa Catarina. Alunos que estão matriculados nas 1.270 escolas estaduais, nas 3.896 municipais
e nas 1.295 escolas particulares. O deputado informou ainda que decidiu enviar indicação ao governo do estado pedindo crédito emergencial para as escolas particulares. De acordo com ele, são 800 creches em Santa Catarina paradas e pagando salários, direitos trabalhistas e manutenção dos estabelecimentos. Já a deputada Marlene Fengler decidiu enviar pedido de informação ao governo do estado para saber se há um plano de retomada das aulas com apoio pedagógico e psicológico à comunidade escolar. Nós vamos ter uma volta às aulas com alunos que vão ter sérios problemas psicológicos, emocionais, que vão voltar com uma defasagem muito grande no convívio social, vão ter problemas de comportamento, os professores vão ter uma dificuldade muito grande porque tiveram que se adequar à realidade, como disse o deputado Vicente, no andar da carruagem, e certamente terão que ter um apoio pedagógico muito grande com equipes multidisciplinares que possam dar um suporte pedagógico, psicológico, tanto para os professores quanto para os alunos e também para os pais. A deputada Luciane Carminati levantou um outro problema. A parlamentar destacou a divulgação do relatório de avaliação e monitoramento do Plano Estadual de Educação, que em 2015 estabeleceu metas a serem cumpridas até 2024. Uma das preocupações é que milhares de crianças catarinenses estão fora da escola. Os dados são de 2 anos atrás, bem antes da pandemia. Esse relatório não está tratando das crianças fora da escola na pandemia. Esse relatório é resultado da análise de 2018. Cerca de 10 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola em Santa Catarina, ainda que as matrículas sejam obrigatórias nesta idade. A deputada destacou ainda outros dados do relatório, como, por exemplo, a falta de 2.200 vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e as mais de 15 mil crianças de 6 a 14 anos que não frequentaram o ensino fundamental em 2018. Sem contar os milhares de adolescentes que não concluíram o ensino fundamental ou não chegaram ao ensino médio. Como deputada estadual e presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa e integrante da comissão responsável pelo relatório, nós denunciamos o resultado da meta relacionada à educação em tempo integral. O relatório apontou que, ao invés de aumentar, o número de matrículas nesta modalidade está diminuindo ao longo dos anos. O governo está cortando vagas em tempo integral para conseguir receber todos os alunos. E a suspensão das aulas tem causado uma série de dificuldades financeiras para o setor de transporte escolar. Pensando nisso, o deputado Altair Silva, do PP, protocolou um projeto de lei com o objetivo de auxiliar essas empresas. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado Altair Silva defendeu a tramitação e aprovação do projeto de lei em qual ele, como autor, defende que o Estado mantenha um pagamento parcial a prestadores de serviços do transporte de estudantes. Conforme o parlamentar, o setor foi duramente prejudicado com a pandemia da Covid-19 e a falta de serviços coloca em risco toda a categoria. O projeto está articulado em 2 dispositivos que, resumidamente, tratam da seguinte forma. O primeiro deles é a antecipação do pagamento de forma parcial, 20% dos serviços de transporte escolar da rede pública de ensino em Santa Catarina. E o segundo item, um repasse aos municípios de forma antecipada de 30% desses valores aos municípios durante o período da pandemia.
Já o deputado Neudi Sareta retomou a discussão sobre as testagens à Covid-19 em catarinenses para detectar possíveis infectados. O parlamentar lamentou que dos cerca de 7 milhões de cidadãos que vivem no estado, apenas 500 mil pessoas foram testadas. Isso representa menos de 10% da população estadual. De cada 100 pessoas que pegam a Covid em Santa Catarina, entre 1 e 2 morrem. Isso não é pouco. Não podemos banalizar. Essa taxa está em crescimento desde 11 de julho. Em 10 de julho, alcançou o nível mais baixo da pandemia, 1,14%. Os dados mostram que Santa Catarina está na contramão de uma média brasileira. No país, o ápice foi atingido em 2 de maio, com 6,99% de letalidade. E você vai ver a seguir. A audiência pública discute crise enfrentada por fumicultores catarinenses. A gente volta em instantes. A retomada das atividades em quadras poliesportivas foi tema de uma reunião virtual entre representantes do segmento e o deputado Coronel Mocelin, do PSL. O parlamentar recebeu um apelo para que interceda pela liberação da atividade, que está suspensa por conta da pandemia. Uma comissão formada por empresários do setor de quadras poliesportivas do Estado solicitou ao deputado Coronel Mocelin uma reunião para tratar da reabertura do segmento. O grupo quer a reavaliação das restrições sobre as quadras de esportes, com a apresentação de proposta de protocolo por conta da pandemia de Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria determinando a continuidade da suspensão das atividades esportivas coletivas de caráter amador recreativo. A medida vale principalmente para as quadras e os campos de futebol society que já haviam sido reabertas em algumas cidades aqui no estado. O deputado Coronel Mocelin, que integra o GRAC, que é o Grupo Estadual das Ações Coordenadas, que faz o monitoramento dessas ações do controle do novo coronavírus, falou de uma cartilha de protocolo apresentada por este grupo e que deve ser encaminhada ao governo do estado. Ele reitera a necessidade do equilíbrio entre as atividades econômicas e a restituição da saúde. A ideia é fazer com que cada município possa decidir pela abertura das quadras ou não, respeitando normas estabelecidas. Eles me apresentaram uma proposta de protocolo que será encaminhada ao GRAC, Grupo de Ações Coordenadas do governo, da qual eu faço parte, representando a Assembleia Legislativa, e nessa proposta eles preveem como a atividade poderia ser retomada de forma segura, seguindo um protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado, assim como foi feito com as academias de musculação. Eu entendo que precisamos buscar um equilíbrio entre a preservação da saúde das pessoas e a manutenção das atividades econômicas. Se o Estado não autoriza, mesmo que seguindo um protocolo, as atividades acabam acontecendo de forma clandestina, o que aumenta o contágio. Eu sou a favor de que haja uma autorização da retomada de forma gradual, sempre seguindo as orientações dos órgãos de saúde e não simplesmente a proibição dessas atividades. E outro setor que enfrenta a crise é o da fumicultura. Esse tema foi discutido em uma audiência pública realizada ontem pela Assembleia. Produtores de fumo reclamam que estão recebendo um valor abaixo do custo de produção. Uma audiência pública reuniu em videoconferência deputados estaduais, representantes do governo do estado e do setor produtivo de fumo em Santa Catarina. A iniciativa de realizar o debate foi do deputado Altair Silva, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural. 60 mil famílias vivem do cultivo do produto no estado. Produtores e as entidades que representam a fumicultura acusam os fabricantes de cigarro de fazer baixa classificação do produto entregue, reduzindo a remuneração e provocando prejuízos. É um absurdo a gente escutar de um produtor que foi vender o tabaco em algumas empresas aí, e o classificador dizer que o tabaco dele era de boa qualidade, mas que ele não podia pagar aquela qualidade, pagou praticamente a metade. É um absurdo o produtor de tabaco vender o tabaco por um preço
de R$ 2, R$ 3 abaixo do custo de produção. Isso quer dizer que ele está dando uma mão de obra gratuita para as empresas, para elas terem o tabaco, terem o produto delas lá. Esse distanciamento de classe é o que está mais judiando do produtor, porque muitas das vezes o produtor não chega lá para, eu quero tudo BO1. A minoria faz isso, de levar fumo ruim lá e dizer que, não, eu trouxe aqui, eu quero que você me pague BO1. Não, eu acredito que não é todo mundo assim, que seja justa a classificação. Uma das reivindicações é que os responsáveis pela classificação do fumo não sejam as empresas, mas uma entidade neutra. O MAPA financia e os 3 estados dão o apoio de criar entidades neutras para comprar o tabaco, classificar, mas que elas tenham as condições de classificar dentro da empresa. Elas vão dizer qual é a classe, porque o produtor é interessado, mas também a empresa é muito mais interessada em fazer a classificação. Então, uma entidade neutra, uma instituição neutra, pode até ser a SIDASC. A representante da SIDASC afirmou que o órgão estadual atua apenas como intermediário na classificação quando solicitado e sugeriu o treinamento dos produtores para que eles façam fardos de fumo que favoreçam a classificação do produto. A classificação que está com muita mistura de tipo e classes no mesmo lote, na mesma produto oferecido. Então, se o produtor tiver bem claro como ele deve levar o produto para a empresa, a gente entende que é uma das partes que na relação da classificação pode melhorar. Complementando um pouquinho fora disso, você vê isso em outras cadeias produtivas na classificação. O deputado estadual do Paraná, Emerson Bacil, participou para propor que um projeto de lei de autoria dele seja discutido e adotado pelos 3 estados da região sul, os maiores produtores de fumo do país. Aqui ele prevê uma das situações que é a compra do fumo, né, na propriedade. Outra, uma porcentagem maior de aquisição ou de pactuação entre a empresa e o fumicultor na questão dos remanescentes. Enfim, e também um preço mínimo e uma pessoa neutra na negociação, que poderia ser e partir do Estado, de cada Estado, para acompanhar a compra. Já o professor pesquisador da Universidade de Brasília, Tiago de Carvalho, defendeu a regionalização da CADEC, que é uma comissão, hoje nacional, que estabelece o preço do fumo e fiscaliza o sistema integrado entre empresas e produtores. A CADEC deveria ser por unidade de produção, ou seja, em Ceará, em Itaiópolis, em Irianópolis, Santa Cruz do Sul, cada unidade de produção que você tivesse, você tem que ter uma CADEC, assim diz a lei, artigo 6º. O que acontece é que dentro da fumicultura integrada, nós temos um órgão, nós temos uma situação em que simplesmente se concentrou tudo, onde querem se estabelecer a metodologia e o valor de referência. Acaba que vem a grande pergunta, por que não se consegue estabelecer o preço? Por um motivo muito simples. Por meio de uma conferência nacional, de um fórum nacional, eles querem colocar o preço de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na mesma situação. Ou seja, o que vai ser impossível. Os custos do Paraná, os custos de Santa Catarina e os custos do Rio Grande do Sul são distintos. Os representantes das empresas de tabaco alegaram que pagam o preço justo e pedem que autoridades combatam o contrabando de cigarros, que vem prejudicando os fabricantes que atuam no Brasil. 44% de todo o comércio de cigarros do Estado é derivado de comércio ilegal de contrabando, principalmente oriundo do Paraguai. Isso acarreta uma perda estimada de 175 milhões de reais em arrecadação de ICMS. Esses são dados de 2019. Nós, a Souza Cruz, sofremos isso imensamente. Resultado que o ano passado, inclusive, infelizmente, após 60 anos de atuação em Blumenau, fechamos uma unidade de processamento da nossa empresa aí no estado. Os parlamentares encerraram os debates propondo vários encaminhamentos, entre eles a criação de uma frente parlamentar para acompanhamento da atividade dos fumicultores e do sistema fumageiro, que trabalharia pelo combate ao contrabando de cigarros. É importante, através dessa frente parlamentar, nós podemos criar esse entendimento com
as partes para combater o contrabando de forma forte, com a presença, aí nós precisamos a presença forte da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado, a presença forte do setor público para combater essa criminalidade. O deputado destacou que a frente também deverá trabalhar pela estadualização da CADEC e alertou que a criação de uma entidade neutra para classificar o fumo deve ser uma iniciativa do setor privado. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaeffer, pretende elaborar um documento com os resultados do debate e atuar junto ao governo federal para a atualização da normativa número 10, que rege a classificação do fumo. Vamos elaborar um documento, junto com Vossa Excelência, solicitando ao Ministério da Agricultura, licitando eles para atualizar a normativa número 10, que eu acho que é uma grande contribuição. E todas as falas foram registradas e farão parte aí de um documento que a Comissão de Agricultura vai fazer e vai disponibilizar aí para todo o setor. Nesta tarde, especialistas em diversas áreas se encontraram de forma virtual em mais um dia de programação do 5º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. O evento é uma promoção do Parlamento Catarinense por meio da Escola do Legislativo. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo César Santos. Boa noite, Gutierrez. Essa etapa do Congresso do Aleitamento Materno, que completa a sua 5ª edição, trouxe discussões sobre sustentabilidade, saúde e também questões emocionais. Só para ter uma ideia, um dos profissionais, um pediatra, discutiu a questão da indústria utilizando o marketing para fomentar a substituição do leite materno por leites industrializados, inclusive chamando a atenção dos pais através do rótulo com dourado, alusivo ao agosto dourado, que se refere à amamentação e ao aleitamento materno. Outra profissional trouxe a discussão de ferimentos, problemas que possam surgir na mama enquanto a mãe tenta amamentar logo após o parto. E isso não é problema. Basta ter um acompanhamento dedicado, um tratamento adequado e essa mãe também poderá amamentar o bebê. E isso garante qualidade de vida, mais inteligência e também um reforço na imunidade da criança. Por isso, os profissionais fortalecem todos os métodos para que se alcance o objetivo, que é o aleitamento. Outra profissional, uma psiquiatra, discutiu a questão da depressão durante a gestação e pós-parto. Tem se tornado comum. Muitos casos surgem em meio a discussões próximas à mãe não conseguir conduzir o bebê. Para se ter uma ideia, de cada 7 mulheres, pelo menos uma apresenta algum tipo de problema emocional. E isso pode influenciar no comportamento entre a mãe e o filho, nessa questão de relacionamento, mas também pode chegar até mesmo a problemas de distanciamento. E aí, essas mães correm o risco de cometer suicídio ou até mesmo infanticídio. Por isso, os profissionais alertaram que a família se torna fundamental nesse processo evolutivo, mas também não descartaram a importância da amamentação, porque o aleitamento materno cria essa proximidade entre mãe e bebê. O Congresso trouxe diversas palestras e já chega a 29 semanas do aleitamento materno em todo o mundo. Isso demonstra a importância do tema e por isso a Assembleia Legislativa também traz para dentro do Parlamento a discussão, com participação virtual de pessoas de vários estados, até mesmo do Rio Grande do Norte. Gutierrez. E antes de encerrar, aí vai mais um lembrete para você que mora na Grande Florianópolis e acompanha a programação da TVAL por meio do sinal aberto. A partir deste sábado, a emissora vai mudar de canal. Recado para você que nos acompanha no sinal aberto na região da Grande Florianópolis. A TVAL vai mudar de canal a partir do dia 29 de agosto. A TV da Assembleia deixa de ocupar a faixa 61.3 e passa a funcionar no canal digital 11.3. Para sintonizar o novo canal, é bem fácil. Use a busca automática de canais no menu Controle Remoto do televisor e o novo sinal será localizado na busca. Você só precisa fazer a mudança uma única vez. Então, fique ligado para não perder a programação da TVAL. A partir de 29 de agosto, acesse o canal 11.3. É a TVAL aproximando o parlamento dos catarinenses. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Outras informações você confere nas nossas redes sociais ou durante a nossa programação. Uma boa noite para você.